E a situação de Bolsonaro, como fica? Ué, Bolsonaro ele deve ser preso até dezembro, se bem que tivemos notícia hoje que já a Polícia Federal já tá arrumando uma cela para ele e tal, com a caminha lá bem confortável para ele, né, lá na Polícia Federal. Eu acho que para ele conseguir sair dessa situação hoje, é só se realmente o golpe tivesse dado certo, porque com a situação que o golpe não foi concretizado, ele não consegue sair dessa situação dele hoje, não. Os bolsonaristas acreditam que vai ouvir um milagre, uma reviravolta, porque na verdade os bolsonaristas só acreditam nisso. Eles só acreditam na inconstitucionalidade, em tudo que é errado, eles são contra as leis, né, os direitos. E aí eles criam essas ideias na cabeça deles, são negacionistas demais, teorias da conspiração, e só acreditam nessas coisas. Então eles acreditam que do nada Donald Trump vai mandar umas bombas aqui pro Brasil, sabe lá o quê, e Bolsonaro vai sair como herói e o país vai ser tomado, porque tudo que eles queriam era uma ditadura, porque o Brasil é o único lugar do mundo onde existe pessoas que ajoelham no meio da rua, em frente ao quartel, para pedir golpe, para pedir ditadura. É uma coisa inexplicável, é uma coisa sem noção, é difícil até de entender e até mesmo de explicar essa situação para qualquer pessoa, né? A mais leiga possível, é difícil de entender. Fato é que o bolsonarismo vai continuar batendo, né? Sempre tentando ganhar no grito, mas nunca ganhou e nunca vai ganhar, porque se tem uma coisa que foi comprovada agora é que a democracia no Brasil é forte e ela tem defensores ferrenhos, graças a Deus, né? Foi provada agora. Foi a primeira vez na história que o ex-presidente da República foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Isso é um exemplo não só para o nosso país, não para nós brasileiros, não. Isso é um exemplo mundialmente, né? O mundo inteiro comentou sobre isso, falou sobre a democracia forte no Brasil, como foi feito a defesa da democracia. É um exemplo, né? É um exemplo para o mundo inteiro. Eduardo Bolsonaro foi lá e fez aquele barulho todo. Ele vai fazer. Eduardo Bolsonaro vai chorar, vai lamentar, vai defender, né, a ditadura. Eduardo Bolsonaro, ele e o Fux, eles tentam usar formas de defender uma ditadura, tentando colocar ela na legalidade. Isso é impossível. E Bolsonaro não. Bolsonaro já é escrachado, já rasga o verbo, já é diferente deles, por exemplo, né? O Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, não vai poder fazer mais nada, mas tá com medo. Ele tá com medo porque ele vai ser caçado. Escuta, anota aí o que eu tô falando, escuta o que eu tô falando. Eduardo Bolsonaro vai ser caçado. Ele não tem outra alternativa. Agora, como que vai ser? Depois que ele for caçado, né? Como que vai funcionar? Ele lá nos Estados Unidos ele vai ser preso? Não sei. Eu sei que, por mais que os Estados Unidos, Donald Trump consegue fazer esse aparelhamento, né, da justiça e tal, mas não é 100%. Então, uma coisa é a justiça, outra coisa é Donald Trump. Então, Donald Trump não vai conseguir, se ele tiver que ser preso e a justiça dos Estados Unidos acatar e quiser prendê-lo, independente de Donald Trump, deverá cumprir-se. Apesar da gente saber que com Trump é aquela, né, ditadura mesmo, né? O início de uma ditadura, por exemplo. Bom, vale lembrar, quando Bolsonaro falou que os presídios do Brasil estão uma maravilha. Vocês lembram desse vídeo? Bolsonaro falou assim, os presídios do Brasil são uma maravilha, lá é local para pagar os pecados, para bandido pagar os pecados, e tem que ir para lá para sofrer, né? Que lá não é uma colônia de férias. Vocês lembram disso? Pois é. É o que eu falo, essas falas do Bolsonaro acaba que colocou ele nesse lugar que ele está hoje. O Bolsonaro, ele criou uma espécie de retórica, né, um estigma para ele, ele trouxe para ele uma história de eu falo o que eu quero e nada acontece comigo. Eu sou blindado, porque eu sou militar e eu tenho os militares comigo.
Só que, graças a Deus, foi provado agora que não é assim, que ninguém está acima da Constituição, né? Bom, na época da Covid, ele falou também, e daí? Eu não sou coveiro? Pois é. Agora é a hora de nós, brasileiros, falar, e daí? Né? Aí quando ele começar com esse mimimi, que tá doente, que não aguenta ir, não pode ser preso, que não aguenta ficar na cadeia e tal, o que a gente vai falar, e daí? Nós não somos carcereiros. E não é vingança, não, né? Isso aí não é questão de vingança, não. Isso aí é questão de justiça, né? Quando ele falou que... O mais interessante que eu achei agora nesses votos todos, porque depois do voto do relator, né, que é Alexandre de Moraes, e depois veio o Dino, né, acompanhando o relator, os dois votando pela condenação. Aí veio o Fux com aquela vergonha internacional, né, que falou e não falou nada, usando juridiquês, palavras difíceis, para tentar... Na verdade, o Dino, isso é tão incrível, quando a gente fala, as pessoas às vezes falam, mas você tá criando. Não. O Dino, aquilo ali do Fux, na verdade, o Fux, ele falou aquelas palavras todas difíceis e tal, aqueles termos técnicos, veio com termos técnicos, juridiquês e tal. Aquilo ali não foi para me confundir ou confundir a esquerda. Aquilo ali foi para confundir a direita, né? O bolsonarista. Porque o bolsonarista, você fala e ele cobre, né, os olhos, ele não quer ver, ele não cobre os ouvidos, ele não quer ouvir. Então, ele quer ouvir aquilo que é de interesse dele, porque foi Bolsonaro que criou isso na cabeça deles. Vamos ouvir aquilo que é de interesse. Igual o Eduardo Bolsonaro, eles falam, tudo que eles falam é mentira. Então, eles descredibilizam a justiça brasileira, os códigos, né, penais, descredibiliza tudo. Então, assim, não tem ética, não tem moral e sai fazendo as coisas de acordo da forma que eles querem, né? Então foi interessantíssimo quando veio a Carmen Lúcia, né? Que a gente já imaginava, vamos falar a verdade, né, gente? Carmen Lúcia e Zanin, a gente já imaginava. Zanin, a gente já imaginava o voto, né? Que era pela condenação mesmo, pela índole deles, pela credibilidade, né, pela legitimidade. Então, assim, a gente confia neles, né? O que acontece? Mas foi importantíssimo, porque, a Carmen Lúcia chega lá e fala assim, eu não... Até, né, fez aquela retórica que brincou, assim, com o Dino, né? Eu não vou calar, a Dino fez, né, pediu ela 1 minuto e tal. Eu não vou calar porque as mulheres ficaram... mais de 2000 anos calada. Isso foi de... Por mais que ali, isso foi de uma assim, de uma importância muito grande para a mulher, né? Para a classe feminina e para toda a nação, né? Isso é importante demais no Brasil, que caminha a passos lentos, né? Por igualdade social, igualdade de gênero e todo tipo de igualdade racial, né? Todo tipo de igualdade. A questão da Carmen Lúcia, né, foi muito interessante porque veio daquela... Bolsonaro, ele tinha aquelas frases de efeito, né, que eu tive tantos filhos e fraquejei e veio uma mulher, né, aí já vem aquela história que mulher não é bom empregar porque ela engravida e né? Bolsonaro já vem muito com esses estigmas, né? Mas foi interessante esse voto decisivo ter vindo de uma mulher, de uma ministra da Justiça, da Carmen Lúcia, pro brasileiro, pro Brasil, para a história desse país, que vai ficar na história. Para a história desse país foi importantíssimo. Parabéns a ela por estar firme, por não se deixar levar, por estar convicta, muito inteligente, né? Parabéns. Aí né? O voto decisivo não veio de uma fraquejada, veio realmente de uma mulher firme, uma mulher honesta, uma mulher correta, uma mulher que tem legítima palavra. É isso. Então é isso, gente. Que nem eu falo. Bolsonaro tá com os dias contados para ir pra prisão mesmo. Vai enrolar, porque é o que ele sabe fazer a vida inteira. Vai fingir doença ou sabe lá o quê. Vai estar doente. Porém, não vai ter outro jeito para ele não, né? Ele vai ter que cumprir, né?
É aquela história. Lula sem nada, sem apresentar uma prova legal contra ele. Ele foi preso e ficou, aceitou e foi na lei, nas 4 linhas, né? Pra provar que não tinha nada contra ele. Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, hein, na mesma linha. Eles têm mania de ficar falando, desvalorizando, porque as urnas, os votos, né? Foi manipulado. Como assim foi manipulado? Se você sabe que a urna é manipulada, por que você sai de casa para ir votar? Por que quando Bolsonaro foi eleito em cima do Haddad, contra o Haddad, né, na eleição anterior, né, ele ganhou, ele foi eleito em cima do Haddad, ninguém falou nada. A esquerda aceitou, aplaudiu, vamos suportar. E suportamos, né? Com toda a dificuldade, com toda a desvalorização, desgoverno de Bolsonaro, aguentamos, né? Passamos por uma pandemia sem apoio nenhum, né, do governo. Pelo contrário, ele fez, né, o que fez. Então, assim, é isso. A direita, ela é essa direita que a gente já conhece, né? Que descredibiliza tudo. E vai continuar descredibilizando a justiça brasileira, enquanto a justiça brasileira defender a democracia. Se é para Bolsonaro, não importa, é um interesse público, não é um interesse público, é um interesse particular, é um interesse deles. Então, é isso.